Houve um tempo em minha vida em que eu me questionava por que o meu relacionamento com Deus era tão inconstante. Às vezes era muito frio e distante e outras vezes era muito próximo e íntimo. O fato é que eu não conseguia manter uma relação duradoura e constante com Ele. Vamos falar sobre isso? Porque, afinal de contas, não há nada mais tedioso nessa vida que estar num relacionamento morno. O destino dos relacionamentos mornos costuma ser a separação. Então, se hoje você vive um relacionamento morno e inconstante com Deus, eu convido você a ficar comigo até o fim. Antes que desta relação resulte uma separação. Oi, gente, eu sou a Grace do canal Viva com Fé. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com você sobre um dos motivos que pode estar nos impedindo ou que pode estar contribuindo para que o nosso relacionamento com Deus seja frio, inconstante e instável. Pois é, eu já tive um relacionamento assim com Deus. Isso não era agradável, isso me doía muito, porque afinal de contas eu percebia que era assim, mas eu não sabia o que fazer e nem como mudar aquela situação. E num certo dia minha ficha caiu e eu consegui descobrir o que é que estava contribuindo para que essa entrega não fosse total. Sim, porque quando o relacionamento fica morno ou esfria, é porque um dos dois não está se entregando completamente ao outro. E no caso do nosso relacionamento com Deus, somos sempre nós, a parte que não se entrega totalmente a Ele. Certo dia eu estava num grupo de oração e de repente me fizeram uma seguinte pergunta: de quem você mais tem medo ou do que você mais tem medo? Uma pergunta simples, mas que reverberou tantas reflexões dentro de mim, me levou a pensar e a descobrir tantas coisas que eu mesma desconhecia a respeito de mim. Pois é, procurei lá no íntimo a resposta mais sincera e o que veio na minha boca foi: de Deus. Sim, eu tinha medo de Deus. A pessoa que mais me causava medo era Deus. Todo mundo parou o que estava fazendo, olhou pra mim e falou assim: como assim, Grace? Você tem medo de Deus? Eu falei: gente, eu tenho. Lógico, como não ter? Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser, absolutamente o que Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser comigo, com a minha vida. Ele pode mandar coisas boas, mandar coisas ruins, Ele pode edificá-la como pode destruí-la, Ele pode levar tudo que eu tenho, Ele pode tirar de mim o que eu mais amo, Ele pode tudo. E eu não sei o que Ele quer fazer comigo, eu não sei o que Ele quer fazer da minha vida. Como não ter medo disso? Como não ter medo dessa situação? Eu me sentia refém nas mãos de Deus e eu não lidava muito bem com a ideia de que alguém podia fazer o que quisesse da minha vida. Como assim? Bom, a consequência desse pensamento era que eu não estava conseguindo manter um relacionamento constante com Deus. Esse pensamento, esse medo que eu tinha dele, me impedia de ter um relacionamento duradouro, constante, sério com Ele. A primeira ficha tinha caído. Eu tinha medo de Deus. Pois é. Algo dentro de mim não me deixava confortável nesse relacionamento. Algo dentro de mim me dizia que eu era refém, que eu estava nas mãos de alguém, que eu não sabia o que poderia vir de lá para cá para a minha vida. Bom, para tudo que você está fazendo agora e presta bem atenção. Você consegue identificar o que há de errado nesse contexto todo? De repente hoje você está nessa situação, sentindo também medo de Deus e não sabendo o que esperar dele. Então eu quero te ajudar a olhar para toda essa situação de uma forma diferente. Primeiro porque quando alguém pressupõe, ou quando alguém supõe que de Deus pode vir algo ruim para a nossa vida, que Deus pode mandar coisas ruins para a nossa vida, essa pessoa não conhece Deus. Ainda não entendeu que de Deus não sai nada de ruim, não sai nenhum mal, que Deus só quer o bem e dele só emana o bem. Então, acreditar que Deus pode fazer o que quiser de mim e esse pode fazer o que quiser trouxer a ideia de que Ele pode fazer algo de ruim,
eu já estou totalmente equivocada com esse pensamento. No meu caso, eu fui refletir e percebi que essa crença, esse pensamento vinha de recortes de frases que eu fui ouvindo ao longo da minha vida, e eu me lembro muito da minha mãe falando quando eu era criança, mas eram recortes que eu pegava, né? Você não sabe, nossa, olha o que Deus fez com a vida de Jó. Nossa, nem conhecia a história de Jó na época, mas aquela frase ficou gravada dentro de mim. Olha o que Deus fez na vida de Jó, e era algo ruim, ela se referia a isso como algo ruim. E eu ficava pensando assim, nossa, quero nem saber o que ele fez, meu Deus, ele pode fazer algo ruim na nossa vida. E aí eu construí essa crença, que gerou nesse pensamento, que teve essa consequência de eu não conseguir ter esse relacionamento firme. Então, gente, tudo nasce num pensamento, e por trás desse pensamento existe algo anterior que você gravou dentro de você e que pode estar limitando hoje a sua fé, impedindo você de desfrutar do prazer e da maravilha de viver com mais fé e mais próximo de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer hoje é, se você sente medo de Deus, eu te convido a pensar nos porquês. Mergulha aí dentro de você e tenta encontrar esses motivos. Afinal de contas, do que é que você tem tanto medo? Eu me lembro que nesse dia, no grupo de oração, após eu ter respondido isso, uma pessoa se levantou e falou assim, eu te entendo, eu te compreendo. E ele partilhou conosco uma história, que eu não lembro muito bem os detalhes, mas a história era de uma bonequinha de sal. Ela dizia mais ou menos assim, havia uma boneca de sal na praia que sempre olhava para o mar e se encantava por ele. Tinha um desejo muito grande de entrar naquelas águas e de se banhar naquelas águas. Mas todas as vezes que ela se aproximava das águas do mar, ela percebia que parte dela se dissolvia. Então, ela vendo aquela situação, ela ficava com medo e recuava. Tentava de novo, mais uma partezinha dela ia embora. Então, ela percebeu que todas as vezes que ela entrava em contato com as águas do mar, ela deixava de ser quem ela era, e de uma maneira irreversível, porque afinal de contas não dava para juntar o sal de novo e formar a boneca de novo. E o sal se diluiu no mar. E isso fazia com que ela nunca se entregasse totalmente, com que ela nunca mergulhasse totalmente nas águas do mar. Nosso relacionamento com Deus é algo bem parecido. Porque todas as vezes em que a gente tem um encontro com Deus, uma parte de nós deixa de existir, uma parte de nós se transforma em outra coisa, né? Eu nem sei se a gente aguentaria um mergulho total em Deus. Talvez a gente não aguentaria isso, mas as pequenas experiências, os pequenos momentos que nós temos com Deus são tão potentes, tão significativos, que são capazes de mudar a nossa história e a nossa vida. Mas em algum momento a gente percebe que algo de nós está indo embora, que algo de nós está se transformando de uma maneira irreversível. Porque quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente se dissolve nele, mais a gente deixa de ser quem a gente é. E de uma maneira irreversível, não dá para voltar e ser a velha pessoa. Você vai se transformando em outra criatura. E de repente, se você é uma pessoa que gosta muito da tua vida, você não vai deixar, gosta muito de ser quem você é, você não vai querer se transformar em outra coisa. Porque você é tão feliz do jeito que você tá, que simplesmente é apavorante a ideia de você deixar de ser quem você é para se transformar em outra coisa. Então a segunda coisa que você precisa entender é que para ter um relacionamento firme e constante com Deus, nós precisamos estar dispostos a deixar de ser quem somos. Nós precisamos estar totalmente dispostos a fazer mudanças na nossa vida. Mudar. E não são poucas as coisas que a gente precisa mudar. Quando a gente caminha ao lado de Deus, para caminhar ao lado de Deus, às vezes nós precisamos mudar muitas coisas, abrir mão de muitas outras, e muitas vezes são coisas que a gente ama, são coisas que a gente gosta, que de repente não vão agradar a Deus, e você precisa mudar o seu comportamento, a sua conduta, se despedir de alguns hábitos, de alguns comportamentos. Então, estar disposto a mudar é uma condição imprescindível.
Bom, uma terceira coisa que acontece nesse processo todo é que muitos de nós querem experimentar a ação de Deus na nossa vida. Porém, a gente condiciona isso. Como assim? Eu explico. Às vezes a gente se aproxima de Deus, muitas vezes a gente se aproxima de Deus, porque a gente quer que Ele transforme algo na nossa vida, alguma área específica da nossa vida. Então, por exemplo, a gente chega e fala assim: olha Deus, eu te entrego a minha vida financeira. Eu quero que você transforme minha vida financeira. Eu quero que você haja, me mostre o seu poder. Eu tô aqui ao seu dispor. Tá bom? Mas lá no fundo do nosso coração existe um sussurro dizendo: mas na minha vida sentimental não precisa mexer não, tá tudo certo aqui, viu? A minha vida amorosa, a minha vida afetiva. Com essa área da minha vida eu tô muito feliz, o senhor não precisa mexer, tá tudo certo aqui. É engraçado que nós queremos oferecer para Deus aquilo que está estragado, aquilo que está quebrado, aquilo que não está dando certo, dizer para Ele: toma, conserta, toma, restaura. Mas aquilo que a gente está muito feliz, que está nos dando prazer, que está tudo certo, que a gente não vê mal nenhum, que está tudo... aquilo a gente retém. Aquilo a gente fala: ó, não vamos mexer aqui não vamos falar sobre isso não. Então a gente condiciona a ação de Deus na nossa vida. A gente barganha com Ele, a gente faz dele o gênio da lâmpada mágica. E nesse momento, percebam, nós não estamos servindo a Deus, nós estamos querendo que Ele nos sirva. Qual é a área da sua vida que você tem medo de entregar a Deus? Há um sussurro nas suas orações te dizendo: Deus pode mexer em tudo, menos nisso. Qual é a sua ressalva com Ele? Eu te convido a pensar nisso, porque de repente alguma área da sua vida está tão boa, você está tão feliz e realizado, que você não quer entregar, não sente que precisa entregar, e isso pode estar te afastando dele. Porque no nosso relacionamento com Deus, ou a gente se entrega totalmente, ou a gente não se entrega, ou a gente confia, ou a gente não confia. Não existem meio termos, porque os meio termos acabam afastando a gente, acabam esfriando esse relacionamento. É engraçado que eu pensava assim: bom, isso é tão bom pra mim, vai que eu entrego isso pra Deus e por algum motivo, né, vai que Ele acha que isso não é bom, né, o que eu gosto, Ele não gosta e Ele resolve tirar da minha vida. Como é que eu fico? Não, vai ser muito difícil entregar isso porque eu não estou disposta a abrir mão de certas coisas. Bom, o fato é que de uma simples pergunta de quem eu tinha medo, desdobrou várias coisas na minha vida e várias reflexões. Então, de repente, hoje o seu relacionamento está morno e inconstante por causa do medo. Então, em primeiro lugar, se pergunte de onde vem esse medo. Por que você tem medo? Do que é que você tem medo, afinal de contas? Sonde, da onde veio isso? Que crença é essa? Que pensamento? Qual é o motivo? O porquê. Em segundo lugar, esteja disposto a mudar. Sim, não dá pra gente querer andar ao lado de Deus e continuar sendo o que somos e continuar fazendo o que fazemos hoje. Andar ao lado dele implica que a gente se transforme em outras pessoas, adquira novos hábitos, nova forma de viver, nova forma de se posicionar, de ser e estar nesse mundo. Implica, sim, uma mudança total na sua vida e que muitas vezes significa você abrir mão de coisas e pessoas que você gosta muito. Em terceiro lugar, não barganhe com Deus. Não tenha reservas. Não diga para Deus: olha, você pode chegar até aqui, mas daqui em diante é melhor a gente não mexer. É melhor a gente não tocar aqui. Porque você coloca uma barreira entre você e Deus. E você impede a ação dele total na tua vida. Quando você fala: isso está muito bom, não toque nisso, não chegue nisso, você está impedindo Deus de dar a você todas as graças e todas as bênçãos e transformar você em tudo aquilo que Ele quer, deseja e sonha para a tua vida. Bom, se você ficou comigo até agora, eu vou te propor, eu vou te sugerir que você durante essa semana pense em quais têm sido as suas reservas. 1, 2, 3, um monte. Quais as reservas que você impõe a Deus? O que é que você pede muito que Ele transforme na tua vida? E o que é que você nunca pede? Porque você nunca
pensa que ele pode estar querendo agir em outro campo, em outra área da tua vida que você não quer entregar. Bom, por que eu tô falando isso? Porque no próximo vídeo eu vou desmembrar, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa terceira situação, essa barganha, essa ressalva, e eu vou te contar o que é que naquela época era o meu ponto vulnerável, o meu ponto sensível, o que é que naquela época eu não queria que Deus mexesse, eu não entregava para Deus, e o que é que eu descobri que eu precisava fazer para que aquilo realmente me trouxesse uma libertação e me favorecesse a me entregar totalmente nesse relacionamento. Bom, se você é novo por aqui, então se inscreve e não esquece de ativar o sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo vai sair e acompanhar a sequência desse. Bom, se você curtiu, deixa aqui o seu like, comente à vontade e compartilhe à vontade. Você já faz parte do time das pessoas que querem viver com mais fé. Segure sua bandeira por uma vida com mais fé para todos nós. Muita luz no seu caminho, muita paz no seu coração. Até a próxima.